Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Agora, nesse momento, a gente está retratando o conteúdo referente, né, à nossa aula 1, tá, de informática básica. Aula essa que a gente dimensiona que a gente vai tratar aqui nesse momento como um conteúdo gravado, tá? Esse conteúdo gravado que vocês vão ter acesso na plataforma. Entretanto, né, nós vamos abordá-lo, né, com maior exatidão, inclusive com alguns contextos práticos, podemos assim dizer, e visuais, na nossa live, né, do dia 12 do 3. Né? A disciplina, o módulo, podemos assim dizer, informática básica, nós teremos nossa primeira live no dia 12 do 3, depois nossa segunda live no dia 19 do 3, nossa terceira live no dia 26 do 3 e a avaliação no dia 9 de abril também, tá? Seguindo os moldes nas mesmas condições que nós tivemos como avaliação, tanto no módulo de gestão de processos, como também no módulo de atendimento ao público, tudo bem? Bom, nesse sentido, né, a gente inicia aqui nosso vídeo referente à informática básica, tá? Lembrando que esse vídeo ele vai estar disponível para vocês durante essa semana, provavelmente até a segunda-feira aí à noite, e o prazo das atividades eu vou estar, além de botar como eu vinha fazendo, né? Vai ser os mesmos moldes de avaliação, ou seja, a prova 7, né? E cada atividade de uma live, de uma aula, de uma semana, né? Valendo um ponto, tá? Eu vou estar sempre disponibilizando para vocês o prazo até o domingo. Então, por exemplo, se no dia 12 é numa sexta, o prazo da primeira atividade, tanto do primeiro módulo como esse também, vai ser até o dia 14 às 23h59, porque aí vocês vão ter, quem eu sei que está trabalhando durante a semana numa correria, vai ter tanto sábado, vai ter tanto domingo, para que vocês possam aí dimensionar o tempo de vocês e, né, obviamente, conseguir realizar a atividade com clareza, com maior tranquilidade, tá bom? Então vamos lá, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. E aí a gente aborda aqui nesse momento, né, de forma bem superficial, até porque não é o objetivo do nosso conteúdo, mas eu tenho que abordar, tá? Que é o seguinte: a gente sabe que já, acredito que a maioria de vocês já sabe, porque dentro dos parâmetros de secretaria escolar, né, todas as documentações hoje elas não são feitas de forma manual, acredito eu, salvo engano, né? A gente tem uma premissa aí de utilizar um computador e minimamente um sistema operacional e aí ferramentas Office ou dependendo até mesmo da escola, né, ter um software ali já dedicado para que a própria equipe, né, da secretaria consiga, junto obviamente sobre a supervisão e tutela da secretária escolar ou do secretário escolar, né, gerar todo o processo de escrituração, todo o processo de documentação daquela escola, tá bom? Mas a gente precisa entender isso, que o computador ele tem uma função de manipular informações, que é o que vocês fazem, né, aí dentro dos preceitos da disciplina, né, do preceito, por exemplo, de estudar online hoje, de gerar as atividades laborativas de vocês, independente de se alguém está na área ou não, está dentro desse contexto também, tá bom? Pois bem, o computador ele é dividido, né, em duas partes. A gente tem aqui o hardware, tá? E isso inclusive são questões, né, que caem inclusive em concurso, até mesmo para algumas de vocês que têm interesse em seguir aí a área de concurso em secretária escolar, tá? Então, a gente tem hardware, que é a parte física da máquina, ou seja, tudo que é tangível, tudo que você consegue sentir, então monitor, né, teclado, mouse, a torre, né, todos os periféricos que você consegue perceber, inclusive o que está dentro do computador, placa-mãe, memória, HD ou SSD, enfim, tá bom? Mas também temos o software, que é a parte lógica. Ou se a gente pegar também, por exemplo, um smartphone, que é o que todo mundo tem, por exemplo, um telefone celular, enfim. Esse telefone celular, o que você consegue dimensionar e tocar nele, está relacionado aqui. Está relacionado à desculpa. À tua parte física, ou seja, você consegue ter acesso à parte física do telefone. Entretanto,
O software ali é a parte lógica, é o sistema operacional que você utiliza. No caso, se você utiliza, por exemplo, aí um Linux, se eu vou falar, ou um Windows, que é o que a maioria utiliza, ou um Mac, por exemplo, vocês vão perceber um pouco sobre isso, tá? Inclusive lá no meu canal tem um vídeo que eu postei 3 vídeos, como eu também dou aula dessa parte de informática, sobre os 3 sistemas operacionais que eu faço uma breve demonstração, né, desse sistema, tá bom? Aí a gente tem a primeira condição, é o hardware, né? O hardware é o componente físico do computador. Então ele é essencial e não pode faltar para quando você queira montar um determinado computador. Obviamente que só eu ter ali, por exemplo, né, as partes físicas não significa dizer que o computador ele vai funcionar, porque você precisa de, além desses componentes, como uma placa-mãe, como memória, como no caso HD, que é um dispositivo também, né, um monitor, um teclado, mouse, fonte de alimentação, né, você precisa ali de vários atributos, né, enfim, dentro desse contexto, significa dizer que você também vai precisar de um software, tá bom? E aqui é um exemplo de um computador, né, de uma torre, por exemplo, de uma CPU, tá? Ela fechada, e aqui é um computador aberto, como se fosse ele aberto, dimensionado para que você possa visualizar. O primeiro componente que a gente fala é a placa-mãe, até coloquei a imagem aqui para que vocês possam ter uma referência, tá? É a plataforma principal que vai permitir todas as conexões físicas e elétricas, tá? De forma direta ou indireta. E ela tem diversos controladores que podem ser integrados ou não integrados. Por exemplo, aqui nessa imagem é uma placa-mãe de um desktop. Aí eu tenho essa placa-mãe aqui onde eu insiro o processador. Aqui entra os slots, por exemplo, de memória. Aqui tem uma entrada PC que pode entrar uma placa de vídeo. Aqui tem as entradas SATAs para eu colocar, por exemplo, o próprio HD, o SSD, né, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu posso colocar a fonte de alimentação, e aqui são entradas on-board, tipo de teclado, USB, fone, né? Enfim, caixa de som, entrada VGA, dependendo HDMI também, que se não tiver aqui pode entrar pela placa de vídeo, tá? Então o que eu quero que vocês entendam é que a placa-mãe ela tem uma função muito importante, porque é ela que vai fazer a sincronização de todos os circuitos físicos e elétricos, porque é ela que vem com todas as conexões. Para quê? Para que possa ser colocado todos esses dispositivos e juntamente com uma torre, aí com esses dispositivos de entrada e saída, gere o funcionamento do computador, tá bom? A gente tem o processador, que aí ele entra dentro desse contexto aqui, tá? Esse processador é uma unidade central de processamento. A gente vai entender da seguinte forma: o processador é como se fosse o nosso cérebro. É ele que tem a capacidade de processar e tratar todos os dados, tá? Eu coloquei um processador aqui i9, que é um processador atual, e ele aqui, a parte interna dele, essa parte aqui ela vai entrar onde? Aqui. E aí vai fazer todo esse processamento, né? Que se diferencia, desculpa, pela velocidade, que ela é medida em gigahertz, tá? Então tem ali algumas características a entender sobre o processador, tá bom? Não vou entrar muito em detalhes, mas no dia da live, caso vocês tenham uma dúvida, eu esclareço melhor para vocês. Bom, a figura seguinte, ela vai mostrar um funcionamento básico, que é o que? Eu ter uma CPU, nessa CPU lá, que tem esse computador, essa torre, ela vai ter uma entrada, que vai ser, por exemplo, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivo de armazenamento e memória, com o processador e a placa-mãe, né? Isso tudo vai gerar minimamente uma representatividade para o funcionamento do computador, tá? Aí a gente tem aqui a memória principal. Nessa memória principal, por exemplo, é onde são executadas todas as memórias de acesso aleatório, que a gente chama de memória RAM, tá? Vou mostrar na outra imagem, e ela permite uma leitura e escrita de um dado. O que é uma leitura e escrita? Você está lá na internet, então você consegue ler, tipo assim, Ctrl+C ou Ctrl+V. Você consegue escrever e ela é utilizada dentro do sistema eletrônico digital, tá? É ela que carrega-se os programas que estão em execução e os dados que você, como usuário, está imputando no sistema, tá? Entretanto, ela é uma memória volátil, ou seja, se você desliga o computador, se perde aqueles dados. E aí ela inicia novamente quando você
mexe novamente. Aí, para isso acontecer, de uma certa forma, a gente tem que entender também que existe a memória ROM, que é uma memória somente de leitura, né? E esses tipos de memória eles são vendidos através de pentes de memória, que tá o que está aqui, ó. Isso aqui é uma memória RAM, isso aqui é uma memória ROM. Essa memória ROM ela fica na placa-mãe. A memória ROM, de, por exemplo, você pode encontrar ali, né, a BIOS, que é onde ela fica dentro da placa-mãe, que é o chipset, por exemplo. E aqui é a memória RAM, onde ela vai executar o sistema operacional, né, executar, ela não fica, o sistema operacional não fica guardado ali, mas esse tipo de memória só existe o quê? Para leitura. E as informações do fabricante é onde fica a BIOS, por exemplo, tá? Nós temos os dispositivos de entrada, esses dispositivos de entrada, a maioria de vocês já conhece, o teclado que vocês utilizam, o mouse que você utiliza, um scanner, né, por exemplo, que você pode utilizar para escanear documentos, caso você tenha na secretaria. Aí você também tem dispositivos de saída, né, por exemplo, o próprio monitor. Aqui como entrada, a gente poderia colocar outros também, tá? Eu posso colocar, por exemplo, uma webcam, que é um dispositivo também de entrada, ou seja, ela vai pegar a sua imagem ali, por exemplo. Você pode colocar uma mesa, que é o que eu estou inclusive aqui, usando aqui agora, né, uma mesa digitalizadora, porque eu estou imputando os dados, eu estou escrevendo aqui e vai gerar uma saída, tá? Então, o monitor, por exemplo, a impressora, né, que pode ser, e aí vocês talvez já devem ter visto aí, tanto a matricial, né, que é a antiga, a de jato de tinta, que é o DeskJet, que é esse modelo, e tem a laser também, tá? Normalmente nas escolas, dependendo do tipo da escola, se ela não tem nenhum contrato ali, por exemplo, com alguma prestadora de serviço dentro dessa área, ela vai ter essa daqui, que é a DeskJet, né? Mas se ela tiver muitas das vezes, ela vai ter a laser, porque a laser é o seguinte, ela é mais cara, mas ela tem uma reposição e a velocidade de você tirar cópia, de você escanear, de você fazer diversos tipos de documentos, por exemplo, de forma rápida, ela é muito maior, tá bom? Aí a gente tem as unidades de armazenamento, né? Nessas unidades de armazenamento a gente pode dizer o disco rígido, que é o HD, que muitos utilizam até hoje. Nós temos o SSD que tem uma velocidade maior, já inclusive existe uma outra condição que é o SSD NVMe, que ele entra dentro de uma placa, da própria placa-mãe, pela uma entrada M2. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas só para que vocês possam saber. Mas todas elas são unidade de armazenamento, é onde fica o sistema operacional, todos os seus arquivos. Obviamente, que eu também vou tratar com vocês, né, de explicar isso na aula, que é a questão do armazenamento em nuvem. A gente tem uma outra condição de armazenamento. Até então, o que a gente utilizava muito, até utiliza às vezes para você entregar na Secretaria de Educação, você tem lá o CDR, CDRW, para colocar lá a listagem de alunos, DVD, DVD-RW. A diferença é que quando é DVD e DVD-RW é que eu posso gravar, regravar ele diversas vezes, né? Tudo que tiver o W, RW, tem essa função. O pendrive, que muitos utilizam, e o Blu-ray, mas o Blu-ray é mais caro, é uma mídia mais cara, uma mídia superior, isso é mais para gravações, por exemplo, né, que necessitem disso, tá? Mas a gente também tem aí, né, o aspecto que inclusive vocês utilizam diretamente, que tudo que eu coloco para vocês lá na sala de aula está na nuvem, tá? Do armazenamento em nuvem, tá bom? E aí a gente tem o software, né? O software nada mais é do que um termo que vai indicar a parte lógica de um computador e os seus programas, ou seja, a gente tem sistemas como Windows, Linux, Unix, mas hoje, principalmente Windows, Linux e Mac, e a gente tem diversos aplicativos que são programas ou software também instalados dentro do sistema operacional. Por exemplo, estou dando aula para vocês agora, utilizando um software chamado OpenBoard, né, por exemplo, e dando aula nessa gravação, bem como também usando o OBS para fazer essa gravação. Então, minimamente, eu estou usando 3 softwares, se eu pudesse dizer, né? Que é o OBS, que é o OpenBoard, que são 2 softwares instalados dentro do meu sistema operacional, nesse caso aqui o macOS, tá? Mas poderia ser dentro do Windows ou Linux, dependendo do tipo de utilização, tá bom?
Então, editores de texto é um tipo de programa, sei lá, Microsoft Word, WordPad, bloco de nota, Writer da LibreOffice. As planilhas eletrônicas ou planilha de cálculo, Excel, Calc, enfim, tá? E os editores gráficos também. Então, são diversos tipos de programas que estão dentro desse contexto de software, tá? Nós também temos softwares utilitários, que é voltado para um determinado tipo de situação, sistema de banco de dados, antivírus, e outros de linguagem de programação, que não se aplica ao caso entender, mas é para aqueles que trabalham como developer ou desenvolvedores, tá? E aí, o sistema operacional, né, conforme eu dimensionei para você, a gente utiliza muito o quê? O sistema Windows, tem o Linux, tem o Mac, né, e tem o Android, mais o iOS também, que é da Mac, né? Então, são sistemas mobile, mas sistemas também, né, de operacional. Que a gente vê hoje, o Google, que é Android, dependendo for, também já está entrando nesses sistemas operacionais, que é o Chrome OS, tá bom? Depois vocês podem pesquisar sobre isso. E aí a gente fala agora sobre editor de texto, tá? Apesar de se aplicar aqui, o que acontece? Existem diversos editores de texto. Em provas de concurso, né? Até porque ele é um editor, quando eu falo editor de texto, são ferramentas Office, tá bom? De código aberto ou gratuito, a gente tem o LibreOffice, que é muito interessante, tá? Inclusive já dei aula sobre ele. Mas a gente tem muito que as pessoas utilizam, principalmente em meio corporativo, o Microsoft Office. Mas também tem outro alternativo que é muito interessante, que é o próprio Google, que você pode trabalhar com Google Documentos, Google Planilhas, Google Apresentações, enfim, tá? Então, você começa a perceber que você tem sistemas ali que se assemelham, mas auxiliam também na hora de você fazer alguma determinada edição, uma determinada situação, tá bom? Pois bem, vamos lá. Aí a gente entende que é o seguinte, a primeira aula que a gente vai tratar aqui é sobre editar textos com o Word, tá? Então, qual é o objetivo dessa parte dessa aula? É familiarizar vocês com o editor de texto, tá? Obviamente que a gente não vai ver tudo, vai dar continuidade na aula que vem, mas quais são os elementos de um documento? Um documento é um arquivo, que teoricamente é um arquivo de computador que vai conter informações de um texto que vão ser exibidos na tela ou em um determinado papel quando você for imprimir, tá? Aí, por exemplo, a gente coloca aqui o Microsoft Word, ou seja, a maioria dos documentos de vocês, né, documentos de escrituração, são baseados em cima de modelos que são feitos dentro do Word. E aí você pode tornar ele editável, né? Que aí você edita ele para poder preencher uma determinada documentação, preencher e aquele modelo se mantém. Isso agiliza o seu trabalho, tá bom? A gente tem que pensar no contexto da fonte, né? A fonte nada mais é do que a forma do texto, né? O formato que o texto vai ser exibido, ou seja, normalmente em trabalhos acadêmicos, né? A gente tem utilização do Arial, né? Ou Times, né? Tamanho 12. Então, assim, normalmente em trabalhos acadêmicos são assim, mas vocês vão perceber que para alguns determinados documentos, inclusive em secretaria, em listagem de educação, ela pede lá uma normatização do arquivo que você vai gravar no CD que você vai enviar, tá? Tem essa condição também. Então, relacionada à fonte, o seu tamanho também. A gente também tem esse tamanho da fonte, que é o tamanho da letra que você vai utilizar dentro do seu texto. As formatações especiais, você vai colocar um texto em negrito, vai colocar ele em itálico, normalmente em negrito para você dar um destaque melhor para uma determinada palavra, um determinado título, uma determinada frase. O itálico, ele vai deixar uma inclinação na palavra e ele é muito utilizado para termos técnicos ou termos em inglês, por exemplo. E o sublinhado para dar também dentro de um parágrafo, dar um destaque para aquilo que você queira dimensionar, tá? Elas podem aparecer de forma combinada ou não. Nesse caso, como exemplo, sim, ó, estar aqui em itálico, negrito e sublinhado. Essa frase, tá bom? O parágrafo, né, você pode definir a esquerda, você pode definir centralizado e a direita. Normalmente a gente coloca ele justificado, que é esse símbolozinho aqui, tá? E com o espaçamento, a gente vai falar também, normalmente dependendo de 1,5 entre linhas, tá bom? O alinhamento, né? Opa, desculpa. Então, a gente saiu aqui do parágrafo, né? A gente vai entrar, por exemplo, no alinhamento. Esse alinhamento está relacionado a isso, ao texto. E esse texto, de uma certa forma, normalmente trabalha dentro do justificado.
No espaçamento entre linhas, que nem eu mencionei para você, normalmente trabalho acadêmico é um e-mail, vai depender muito do tipo de documento, mas normalmente também se atinge um e-mail também, tá? A maioria, porque é um documento oficial, né, que você vai, um ofício, algum determinado documento que você vai transportar ou vai enviar para um determinado ou um outro lugar, tá bom? Aí a gente sai do espaçamento entre linhas, fala sobre os marcadores e numerações. Esses marcadores e numerações, de uma certa forma, são os marcadores que vão dar ênfase para uma determinada importância de um texto, como se você colocasse item 1, item 2 ou item 3, por exemplo, tá? Então tá dentro dessa premissa também, tá bom? Beleza? Aí a gente tem aqui como criar um novo arquivo, você vai criar um arquivo, né, para poder você criar um novo parâmetro, mas você também pode salvar esse documento em salvar, mas se você quiser criar, eu vou explicar, criar um novo modelo dele, você vai salvar como e só alterar os dados que você queira, tá bom? E aí eu vou ter uma atividade 1 que eu vou passar para vocês lá na plataforma. Essa atividade 1 eu vou explicar para vocês no vídeo também, tá? Então hoje esse é o conteúdo que eu queria adiantar com vocês. Essa atividade, obviamente, vai ser uma atividade prática dentro desse contexto aí, tá? De texto, porque precisa se dimensionar isso, mas vocês vão ter um tempo hábil para poder realizar, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente finaliza essa parte aqui do conteúdo do vídeo e a gente vai nos encontrar na nossa live do dia 12/3, na próxima sexta-feira, às 18 horas, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.